Sancta Lectio, o livro nosso de cada dia. Glorioso São José, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Hoje é dia de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Trago para vocês a partilha do livro Igreja e Política, de José Miguel Ibáñez Langlois. É um livro de 1988. Então, é certo aqui falando, né? Ele fala sobre o poder espiritual e temporal. Nós vamos ver o que o Senhor diz aqui, ó. Abre-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos as palavras de Jesus. Sem dúvida, é uma lamentável realidade dos nossos dias o fato de certos pastores de almas darem esta impressão, abusando da sua investidura e prestígio eclesiástico e carregando as suas prédicas, declarações e discursos com um conteúdo quase exclusivamente político e social. Convém lembrar a este propósito as palavras com que o Papa João Paulo II se dirigiu na ocasião antes mencionada ao episcopado latino-americano. É um grande consolo para o pastor universal verificar que vos reunis aqui não como simpósio de peritos, não como um parlamento de políticos, não como um congresso de cientistas ou técnicos, mas como pastores da igreja. No Brasil, instou também os bispos a respeitar as instituições que se dão aos homens, já que a tarefa da igreja não é sociopolítica, mas evangelizadora. E a primeira tarefa da hierarquia, com H maiúsculo, é saciar a grande fome de Deus, do povo que lhe está confiado, levando-o ao encontro de Deus. Assim, pois, a missão essencial da igreja não é de ordem política, mas espiritual e sobrenatural. Os assuntos temporais terão sempre para os sacerdotes e bispos um caráter derivado e subordinado em função do seu fim principal, o anúncio do reino de Deus, a salvação eterna das almas. A igreja não trabalha simplesmente por um mundo melhor, dentro da história, mas por um reino que está dentro da história e para além dela, por um céu novo e uma nova terra. A igreja perderia toda a sua abrupta e divina originalidade e mesmo a sua própria eficácia temporal se entendesse a si mesma como uma simples facção humana em luta por certos direitos ou bens temporais. É justamente pela sua transcendência e pelo seu caráter sobrenatural que o cristão pode atuar sobre as realidades terrenas e históricas. É justamente pelo seu caráter divino que a igreja pode modificar o humano sem dissolver-se na sua imanência. Assim o recordava João Paulo II aos bispos latino-americanos, mencionando um certo mal-estar a respeito da própria interpretação da natureza e missão da igreja. Alude-se, por exemplo, à separação que alguns estabelecem entre igreja e reino de Deus. Este, esvaziado do seu conteúdo total, é entendido num sentido fundamentalmente secularista mundano. Não se chegaria ao reino pela fé e pela pertença à igreja, mas pela mera mudança das estruturas e pelo compromisso sociopolítico. Onde houvesse um certo tipo de compromisso e de praxis pela justiça, ali estaria já presente o reino. O romano pontífice reage com energia contra esta versão que desvirtua a própria essência do reino de Cristo, cujo caráter é propriamente sobrenatural e que por isso mesmo acrescenta, citando João Paulo I, não se pode confundir nunca com o reino do homem. A esta luz, entende-se bem porque os pastores de almas na igreja não podem invadir nunca o domínio reservado exclusivamente aos leigos. Estes sim podem e devem atuar na ordem temporal,
submetendo-se a certos princípios básicos de ética, social e política que recebem dos seus sacerdotes e bispos. Dentro dos limites gerais destes princípios, os leigos arriscam-se com liberdade e responsabilidade pessoal, quer dizer, em nome próprio, a tarefa de encarnar esses princípios na realidade concreta de uma comunidade humana, aventurando juízos de fato, aplicações e projetos particulares que destoariam da função dos seus pastores. Se os leigos, ao atuarem assim, acertam ou erram, não é a igreja que se torna responsável pelo seu êxito ou fracasso, mas eles mesmos, enquanto cidadãos do mundo. Longe de todo o clericalismo, aventuram-se por conta própria na concretização de certos princípios que a igreja se limita a ensinar clara e firmemente, mas em termos gerais, e que eles devem aplicar segundo os ditames da sua consciência pessoal. Em outras palavras, a igreja hierárquica, os pastores da igreja, estabelece na ordem temporal certas regras de jogo mínimas para todo o fiel católico. E dentro desta ampla margem, os leigos decidem os seus caminhos particulares. Os pastores recordam aos seus fiéis o espírito evangélico e a lei natural, e os leigos se fazem responsáveis pela sua concretização dentro das circunstâncias temporais dadas. É de desejar, pois, que a ação temporal da hierarquia se restrinja a este mínimo denominador comum cristão, e que o numerador próprio corra a cargo dos leigos que, com plena liberdade e responsabilidade pessoal, não representam uma espécie de segundo escalão, de auxiliares de sacristia, nem constituem uma longa manus do clero em assuntos civis, seus instrumentos, mas autênticos cidadãos deste mundo que atuam por sua própria conta e risco. Transpor estes marcos de ação não pode trazer senão distúrbios à igreja e à própria sociedade civil. Respeitá-los é uma garantia de respeito para a hierarquia e de paz e harmonia para a comunidade política onde se desenvolve a ação temporal dos cristãos. Sancta Lectio, o livro nosso de cada dia. E uma gentileza da Paulinas Editora, bênção da casa. Ó Deus, abençoai e protegei os moradores desta casa. Abençoai tudo o que se encontra em nossa casa, os que nela entram e os que dela saem. Guardai nossa casa e dai-nos a vossa paz. Dai-nos coragem para enfrentar com sabedoria e amor a luta do dia a dia, transformando-nos em instrumento de vossa vontade. Amém.